Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiana, do Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso último vídeo dessa semana, da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o 12º passo para uma santificação eficaz que eu quero destacar no vídeo de hoje é esse daqui: livre-se da justiça própria. Eu tenho um único texto para trazer para vocês que se encontra em Romanos 10:3, que diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e também procurando estabelecer a sua própria ou a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, aqui nesse texto você percebe que as pessoas caminham para estabelecer o seu próprio padrão de justiça, porque elas não conhecem a justiça de Deus, nem querem conhecer, porque querem estabelecer a sua própria, e também porque elas não se submetem a essa justiça. Mas para você entender o problema da justiça própria, vamos relembrar o que é justiça? Justiça é tudo o que é correto, verdadeiro, certo, normal, em suma, que é como deve ser. Justiça também é tudo que foi determinado ou estabelecido como verdadeiro e correto. A justiça divina, então, é tudo o que Elohim, Deus, considerou e também tudo o que Elohim estabeleceu como normal, certo e verdadeiro. E você, por já caminhar conosco há algum tempo, sabe que a partir do momento que Deus considerou algo certo, normal e verdadeiro, ele tornou isso um padrão que nós conseguimos compreender por meio das suas leis, dos seus estatutos e dos seus mandamentos. Então, a justiça é tudo que Deus entendeu que é normal, que está dentro da norma, que é como ele entende que deveria ser. Ou seja, é a opinião de Deus do que é certo, errado, do que é bom ou ruim, do que é bem ou mal, do que é verdadeiro e do que é mentiroso ou ilusório ou fantasioso. A justiça divina é a opinião de Deus, e não apenas a opinião de Deus, é a forma como ele organizou, estabeleceu e administra a sua criação. Tendo isso em mente, então, justiça própria seria tudo o que eu considero como correto, certo, verdadeiro e normal. É tudo o que eu considero como bom ou como ruim, como bem ou como mal, como verdadeiro ou fantasioso, que pode ou não estar em conformidade com a justiça divina. A principal coisa que eu quero que você entenda a respeito da justiça própria é que a justiça própria não é só a sua opinião pessoal que discorda de Deus. É a sua opinião pessoal porque você só aceita a sua visão a respeito das coisas, independente se é a mesma opinião de Deus sobre isso ou não. Por quê? Porque há pessoas que elas podem caminhar em unidade, em concordância com o outro, porque elas pensam iguais. Mas isso não significa que esse pensamento igual é oriundo porque ela permitiu que o outro a convencesse do ponto de vista dela. Foi só porque os dois têm a mesma forma de pensar. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre a justiça própria, a pessoa entende assim: não, a justiça própria é toda a minha opinião que é contrária à opinião de Deus, mas naquilo que eu concordo com ele, eu não estou estabelecendo justiça própria. Não necessariamente. A regra do auto-justiceiro é porque, independente se ele concorda com Deus ou não, ele sempre vai seguir a opinião dele. E por que isso? Porque o auto-justiceiro extrapola a sua própria autoridade, estabelecendo critérios, regras e padrões para si e para os outros, como se possuísse o mesmo nível de autoridade que Elohim sobre a sua criação, e inclua você mesmo nesta criação. Então, o auto-justiceiro, ele sempre vai seguir a opinião dele, porque na cabeça dele, ele tem o mesmo, ainda que ele não fale isso abertamente para os outros, mas no coração
ele se coloca no mesmo nível de autoridade que Deus. Deus tem a opinião dele, eu tenho a minha. Eu acho que ele está certo nisso, mas eu discordo dele daquilo. E aí, quando a criatura, o ser criado, começa a se julgar exatamente igual no parâmetro de autoridade que a sua fonte, o seu criador, é nesse momento que a justiça própria se torna um problema. Eu quero destacar, antes de nós encerrarmos essa parte, é que, querido, não há nenhum problema de você ter uma opinião. A questão é que a sua opinião precisa ser julgada e atestada como verdadeira para que você tenha o direito de se manter, bater o pé, ser chato e se manter nessa opinião. Se Deus ama a verdade e ele considera aquilo que é justo e correto, ele não vai trabalhar com você sobre outra regra. Se ele se conduz de uma maneira que ele só aceita o que é verdadeiro, ele não vai aceitar qualquer opinião sua, fantasiosa, ilusória ou mentirosa. Por quê? Porque Deus ama a verdade e ele tem prazer que a verdade também esteja no seu íntimo, no seu coração. Então, uma pessoa que tem justiça própria não é uma pessoa que tem uma opinião. Sim, é uma pessoa que, independente se a opinião dela está certa ou correta, fantasiosa ou verdadeira, ela ainda vai se mover de acordo com a sua opinião e vai avaliar ela mesma e tudo e a todos e até Deus só porque ela se julga no direito de determinar como as coisas devem ser dentro da autonomia que somente o Criador tem. Tá claro isso para você? Você pode ter a sua opinião, mas você precisa entender que se a sua opinião estiver incorreta, você tem que abrir mão dela. Porque você tem que amar a verdade, assim como o seu Criador também ama a verdade. Você tem que se estabelecer sobre aquilo que é correto, assim como o seu Criador se estabelece aquilo que é correto. Você tem que avaliar a Ele, você mesmo e os outros, dentro de parâmetros justos e verdadeiros, e não fantasiosos e coisas que só existem no seu coração. Ficou claro? Vamos passar os 4 problemas da justiça própria. O primeiro problema é uma distorção da liberdade. O que é a liberdade, né? É o direito de usufruir e viver de forma plena e bem realizada. Mas, em paralelo à liberdade, existe o equilíbrio dela, que é a responsabilidade. Quando, ao viver-me dessa forma livre, prazerosa, plena e bem realizada, eu não interfira também na existência de outros seres e pessoas. Eu também permito, né, que eles vivam de forma felizes, plena e realizada. Quando eu tiro a responsabilidade de me conduzir de uma forma que não prejudica os outros, eu transformo isso em libertinagem, que é a corrupção da liberdade. A libertinagem é quando a pessoa quer viver de forma livre, plena e realizada, independente se a maneira que ela, o caminho que ela escolheu para alcançar essa felicidade vai trazer causa e destruição na vida, primeiro da família dela que convive com ela e depois das outras pessoas ao redor. O libertino não se importa que as consequências das suas más decisões e das suas más ações geram no ambiente familiar, na própria vida dele e etc. e tal. E por que a libertinagem é estabelecida com a justiça própria? Por quê? Porque o parâmetro de liberdade está dentro daquilo que Deus considera correto, justo, perfeito e normal. Quando é você que estabelece o que é certo, isso fica muito subjetivo. Quando é você que estabelece o que é correto, fica muito subjetivo. Por quê? Porque você vai entender assim, ah, você acha que isso é um problema, mas para mim não é. Você acha que isso é prejudicial, mas eu e os meus amigos da minha unidade tóxica, a gente não pensa assim. Então, a libertinagem é estabelecida por causa da justiça própria, porque você não considera você não tem uma lei superior ao seu próprio coração. Você não tem uma opinião superior à sua. Não existe um parâmetro de referência às suas convicções que vai além
daquilo que está na sua própria mente, no seu próprio coração. Você não se rege e não se governa por algo maior que você. E aí, por causa disso, a liberdade se corrompe e o que se estabelece é a libertinagem. O segundo problema é que há uma proliferação da maldade. Se você nos acompanha já há alguns anos aqui no canal, você sabe que a maldade ou o mal, né? E acredito que lá na primeira edição, quando nós explicamos sobre os parâmetros do temor do Senhor, né, que o temor do Senhor começa odiando o mal, eu falo sobre isso. Então, o mal ou a maldade, ela é estabelecida sobre 2 pesos e 2 medidas, ou seja, a forma como você vive não é a forma que você permita que os outros vivam. A maneira como você trata os outros não é como você gostaria que os outros te tratassem. Eu sempre dou aquele exemplo, né? O cara que é pedófilo, né? Que ele é um violentador sexual de crianças. Ele, quando está cometendo o ato da pedofilia, ele sente total prazer nisso. Mas a criança está sendo destruída fisicamente, psicologicamente e espiritualmente naquele momento ali. Mas se aquele pedófilo, certo, for para a prisão e lá os presos que estiverem lá também cometerem um ato de estupro com ele também vai se sentir violado, desossado e destruído. Então você percebe que 2 pesos e 2 medidas é isso. Aquilo que você faz com os outros você considera bom, mas se outra pessoa fizer com você a mesma coisa que você fez com ela, você não vai gostar. 2 pesos e 2 medidas. E quando você tem justiça própria, você prolifera a maldade, por quê? Por causa da mesma coisa. Não existe um padrão superior a você. A verdade se torna subjetiva. É sempre o que você considera melhor para você, sem avaliar o entorno. Então você acaba proliferando, né? Você acaba fazendo com que a maldade torne proporções muito maiores, não apenas de você cometer a maldade, mas também chega um ponto que você ensina os outros a serem tão maus quanto você. E tudo isso é um problema da justiça própria. O terceiro problema, eu estou falando direto, mas vou só enfatizar aqui, é a corrupção da verdade, pois ela deixa de se tornar um fato para se tornar uma impressão subjetiva. A verdade, ela deixa de ser uma comprovação e ela se torna muito subjetiva. A verdade não é como as coisas realmente são, ou como Deus estabeleceu que elas fossem, não. A verdade é como eu me sinto sobre esse assunto, como eu entendo, como eu compreendo. E aí eu corrompo a verdade. Por quê? Porque não é a verdade, é só a minha verdade. Não é como as coisas de fato são, é como eu vejo isso. Há um prazer muito maior de perceber como você se sente dentro da situação do querer saber a verdade sobre aquilo que está dizendo. Quando eu tenho essa raiz de justiça própria em mim, as coisas como elas realmente são não me importam. Eu sempre analiso as coisas sobre eu vou me sentir confortável ou desconfortável em ouvir isso. Você não analisa isso é bom, verdadeiro e justo para mim? É bom, verdadeiro e justo para todos nós? Você não avalia aquilo que você está ouvindo dentro de um parâmetro de justo, correto e verdadeiro, mas sim, isso me desconforta? Isso está dentro dos meus critérios? Isso me deixa feliz? Isso me deixa triste? É dessa maneira que eu interpreto isso? E aí você acaba corrompendo a verdade, deixando que ela se torne um fato para se tornar uma impressão subjetiva, uma opinião pessoal. E o último problema que a justiça própria gera é que a justiça ela vai estruturar e vai justificar em você um comportamento de rebelião. Deixa eu te explicar que a rebelião e a desobediência andam juntas, tá? Mas apesar que todo rebelde é sim um desobediente, nem todo desobediente é um rebelde. A desobediência ela está ligada estritamente a regras. Então, para o desobediente, não importa quem fez aquela regra. Por ser uma regra, ele já acha que ele é o caráter de exceção que sempre tem que viver fora daquela regra. Então, o desobediente ele só tem uma única regra. Não existe regras na minha vida, ok? Já o rebelde, importa sim quem fez e estabeleceu aquela regra. Porque a rebelião ela não está ligada à desobediência de uma regra, está ligada ao desrespeito e à rejeição
a uma figura de autoridade. Todo rebelde é desobediente, porque automaticamente a forma como eu manifesto a minha administração, meu governo, minha autoridade na vida das pessoas é estabelecendo regulamentos, leis, diretrizes, orientações, conselhos e instruções para essas pessoas, certo? Então, obviamente, a pessoa que é rebelde, ela vai acabar quebrando essas leis, esses regulamentos, etc. Mas ela não faz isso porque foi estabelecida uma regra, ela faz isso porque ela não quer ceder a você que estabeleceu a regra. Ficou claro isso para você? E aí, a justiça própria estabelece a rebelião, por quê? Porque o autojusticeiro, ele se coloca no mesmo nível do seu criador. Então, o autojusticeiro, no final, ele só enxerga uma autoridade na sua vida, ele mesmo. Então, como ele não reconhece a autoridade de Deus, ele pode até reconhecer que existe um criador, que existe uma mente inteligente que criou todas as coisas. Ele pode até reconhecer o trabalho que Deus executou, mas ele não reconhece o direito de Deus de governar e estabelecer as regras e os parâmetros para a sua criação. Então, se você acha que o rebelde é um ateu, não é. O rebelde, ele até reconhece, ele pode chegar a reconhecer a existência de Deus e as obras de Deus. Ele é o Criador, mas ele nunca será o Senhor. Ele nunca será o soberano. Ele nunca será o pai de todos nós. Ele nunca será verdadeiramente a origem. Não. Ele criou, mas aqui, quem manda sou eu. Então você vai, por meio da justiça própria, estruturar a sua rebelião. Por que estruturar? O que significa estruturar? Você vai fazer com que ela governe todas as áreas da sua vida. Você vai fazer com que ela seja a base pelo qual você norteie cada aspecto da sua vida, nos relacionamentos ou fora dele. E você vai justificar. E o que é justificar a sua rebelião? É aquelas expressões. Eu não tenho direito a ter uma opinião. Eu também sou livre para pensar as coisas da forma como eu bem entender. Deus quer o quê? Ou essa autoridade quer o quê? Que eu haja como se fosse um robô programado e só falasse sim, senhor, e sim, senhora o tempo todo? Não. Eu também tenho direito à minha liberdade, eu também tenho direito a opinar, eu também tenho direito a estabelecer as coisas de acordo com como está na minha mente. E aí, qual é o erro dessas questões? É que você está dizendo que você tem direito a ter uma opinião, mas você não permite que a sua opinião seja julgada para ver se você está correto em pensar dessa forma ou não. Enquanto, quando você olha o comportamento dos sionitas, principalmente aqueles que escreveram o livro de Salmos, você vê claramente que eles não se apoiam nas opiniões dele quando eles não têm certeza se elas são corretas ou não. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, põe à prova as minhas convicções, põe à prova, faça teste na minha maneira de pensar. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Perceba bem, né? E tem vários salmos similares a esse. Perceba bem que a pessoa não está dizendo eu acredito que como eu estou pensando está certo ou errado. Não, Senhor, prova o meu pensamento. Verifica se a minha maneira de pensar está correta. Quando Moisés foi atacado na posição de autoridade dele pelos hebreus da sua época, ele dizia assim, ó, que o Senhor julgue entre mim e ti. Se o que você está falando, né, da minha conduta está correto, que o Senhor haja dessa forma comigo. Mas se o que você está falando da minha conduta estiver incorreto, que o Senhor haja dessa forma com você. Moisés não se colocava assim, eu estou certo, quando ele não tinha certeza que estava certo, ok? Quando ele já não tinha comprovado as convicções dele. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Ele não justificava, ele sabia que era correto ele ter uma opinião, mas ele sabia que era correto ele ter uma opinião verdadeira. Ele tem um sentimento correto, ele enxergar as coisas exatamente como elas são e não enxergar da forma como ele decidiu ver, só porque ele tem a liberdade de ver da forma como ele quiser. Essa visão de liberdade está dentro do aspecto da libertinagem. Por quê? Porque mesmo que a sua
opinião, a sua interpretação e a sua visão gere fracasso, ruína e caos, você não aceita mudá-la. Então, é por isso o último problema é que a justiça própria ela vai estruturar e vai levar você a defender, a proteger, a justificar o seu comportamento rebelado, ou seja, a sua oposição contra toda e qualquer autoridade sobre a sua vida que não seja a sua própria. 4 passos iniciais para destruir a justiça própria na sua vida. O primeiro deles é: identifique a estruturação da sua rebelião a Deus, porque é a primeira figura de autoridade, Elohim, ok? E elimine de acordo com os passos informados nas aplicações práticas, ok? Então você sabe que toda sexta-feira nós colocamos não listado para você, né, um link com a descrição da aplicação prática daquela semana, onde a gente fala de forma resumida alguns pontos que você deveria observar para ajudar você a aplicar os ensinos passados ao longo da semana na sua vida de forma prática. Então, toda justiça própria, ela é sustentada pela rebelião. E quanto mais autojusticeiro você for, melhor estruturada está essa rebelião na sua vida. E não apenas a estrutura da rebelião, mas melhor está estruturado também a linha de defesa, a sua justificativa, como você a protege, a defende. Então, para ele começar quebrando a sua justiça própria, você vai ter que identificar a rebelião na sua vida, a sua oposição à autoridade e também como você defende o fato de você não permitir que Deus, além de ser o Criador de todas as coisas, também se torne o soberano sobre todas as coisas e pessoas dentro da sua criação, incluindo você. O segundo passo é: desenvolva humildade. Humildade não é se comportar como chinelo e permitir que as pessoas te tratem como se você fosse uma rasteirinha. Humildade não é você pegar e se colocar numa posição tão inferior que ninguém consiga perceber a sua existência. Humildade não é você pegar e não aceitar nenhum tipo de elogio ou reconhecimento porque você não quer se aparecer. Humildade não é você não ser convicto e não defender as suas ideias de forma convicta e objetiva porque você não quer ser arrogante nem orgulhoso, porque você não está aqui para forçar a sua opinião na vida de ninguém. Isso nada tem a ver com humildade. Humildade tem a ver com você saber quem você ocupar o seu lugar, você permitir viver de acordo com a sua santidade, de acordo com a porção da justiça que te cabe, mas na mesma medida, você reconhecer quem os outros são, você permitir que eles ocupem os lugares deles dentro e fora da sua vida, e você tratar essas pessoas de forma honrosa e devida, na mesma proporção que você exija delas que te tratem de forma honrosa e devida. O humilde é aquele que não quer ter outra identidade além da sua, que não quer viver uma outra vida além da sua, mas ao mesmo tempo ele reconhece as outras pessoas ao redor dele. O humilde é aquela pessoa que é livre de cobiça. Ele não cobiça aquilo que ele não é, que não é dele. Não cobiça de que maneira? Nem procurando se apropriar indebitamente daquilo que não é dele, como também permitindo e reconhecendo quem os outros são e aquilo que os outros e a forma como os outros devem viver. Então, na justiça própria, eu desenvolvo humildade. Tem até um texto que eu acho que é em Miqueias ou Oséias que diz assim: uma coisa, ó ser humano, o Senhor pede de ti, que você ames a misericórdia, pratiques a justiça e caminhe humildemente com o seu Deus. Ou seja, caminhe sabendo quem você é, mas também não negligenciando quem Deus é. Caminhe você ocupando o seu lugar, mas também permitindo que Deus ocupe o lugar dele, tanto na criação quanto na sua vida. Caminhe vivendo dentro da sua santidade, mas permitindo que Deus viva dentro da santidade dele. Caminhe em humildade, desenvolva a humildade. O outro passo é: desenvolva a concordância e quando for obedecer, obedeça com entendimento. Uma das coisas que é muito falado, principalmente no Novo Testamento, é a respeito da obediência
ou da caminhada com Deus com entendimento. Há vários textos sobre isso, né? Porque Paulo fala isso, né? Porque os judeus servem a Deus com zelo, mas sem entendimento. Né? Porque a eles eu falo por parábolas, mas a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Né? Porque eu não vos trato como servo, porque o servo não sabe nada que faz o seu senhor, mas eu vos trato como amigo, porque tudo aquilo que recebi do meu pai tenho dado a conhecer a vocês. Então, e fora o outro entendimento, né, sobre justiça, Romanos também fala, porque não há nenhum justo sequer. Por quê? Porque não há quem busque a Deus e não há quem entenda a Deus. Então, dentro da justiça própria, você tem que desenvolver a concordância. O que é a concordância? É quando você tem o mesmo sentimento, a mesma opinião, a mesma impressão, apesar de você ter chegado por caminhos diferentes, você no final chegou à mesma conclusão que aquela pessoa sobre isso. É por meio da concordância que estabelece a saudável unidade, ok? Quando nós estamos no mesmo espírito, quando os nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados, nós conseguimos trabalhar dentro de uma cooperação absoluta e proveitosa. Então, para você poder eliminar a justiça própria, você vai ter que desenvolver a concordância. Você vai ter que aprender, não apenas ou vou obedecer a Deus mesmo eu não estando entendendo, mesmo eu não estando gostando, mesmo não isso e aquilo. Não vai funcionar. Obedeça a Deus, né? A partir da concordância. Eu ensino isso para os meus filhos, eu digo assim, querido, a obediência, filho, ela tem 3 níveis. Primeiro você obedece a Deus por confiança, certo? Você começa obedecendo a Deus primeiro para dar uma oportunidade para ele de mostrar que ele tem boas intenções com a sua vida. E tudo isso está dentro do parâmetro da confiança. Depois, você vai obedecer a Deus por um conceito de respeito à autoridade dele. Missão dada, missão cumprida. Né? Geralmente é na fase da juventude que você está nessa. Juventude dentro do reino, né? Missão dada, missão cumprida. Então, você confia em Deus, mas também você aceita que ele é seu Senhor. Então, eu sou seu servo, estou aqui em prol do reino, você taca a ficha. E você nem entende muitas coisas. Mas à medida que você vai amadurecendo, chega uma hora que os questionamentos surgem. Chega uma hora que os pontos de vista eles se alteram. À medida que você vai amadurecendo, isso já acontece na sua casa. Quando você era criança, você obedecia seu pai e sua mãe, beleza. Na pré-adolescência, muito tranquilo, não, eles são autoridade na minha vida. Mas quando entrou na adolescência para a juventude, você já começou a questionar as opiniões do seu pai e da sua mãe. Então, quando chega a fase dos questionamentos, é necessário que a nossa obediência, que vai se transformar na cooperação, ela seja fundamentada na concordância e não na obediência cega. Por isso, para você poder caminhar em justiça própria, você precisa aprender a trabalhar em concordância. E como eu trabalho em concordância? Você vai pedir que Deus apresente os argumentos dele, como você também vai apresentar os seus argumentos contraditórios, e você vai ter a coragem de ter as suas opiniões e convicções confrontadas. E à medida que você percebe que você está incorreto sobre o assunto, você vai eliminar, vai desistir dessa opinião, e vai começar a permitir ser convencido pelo posicionamento de Deus. E aí você vai conseguir cooperar com ele, que eu chamo de obediência com entendimento. Eu concordo com Deus sobre o assunto. Agora não é mais a opinião de Deus, é a minha opinião também. É a nossa opinião. As coisas têm que ser feitas dessa maneira. Ficou claro isso para você? E por último, eu já falei um pouco aqui, certo? Mas eu só quero enfatizar, não se anule. Não se anule. O problema não é você ter uma opinião. Vou repetir. O problema é você não permitir que a sua opinião seja julgada. O problema não é você ter uma impressão emocional sobre o assunto. O problema é você proteger esse sentimento, custe o que custar, e nunca permitir ser confrontado. Você tem o direito de ter uma opinião, você tem a liberdade de pensar diferente. Você só não tem a liberdade
de pensar errado, de sentir errado, de achar que só porque você tem o direito a pensar, toda opinião ou sentimento ou interpretação ou convicção que você tiver precisa ser respeitado por todos, porque isso é o que atesta o respeito à sua individualidade. Querido, não confunda o direito a ter uma opinião com o respeito à sua individualidade. Você já é respeitado como um ser individual. Deus não te trata como se você fosse mais um modelo de um carro em série. Ele te enxerga como uma obra única, como uma criação única. Mas você precisa ainda compreender que Deus vai exigir de você que se comporte exatamente como Ele. E se Ele se comporta, conduz a sua vida para viver dentro de um propósito, com algo bem específico e objetivo, Ele vai exigir a mesma coisa de você. Se Ele quer comprovar a sua opinião, e tem vários textos nas Escrituras que falam sobre isso, que Deus comprova a própria opinião dele, que ele tem sobre as coisas, ele também vai querer que você permita ser julgado nas suas opiniões, até que se comprove a veracidade dela. Se ele decidiu caminhar por parâmetros verdadeiros, sólidos e justos, ele também vai exigir a mesma coisa de você. Querido, respeitar a sua individualidade não é deixar você agir de forma diferente da forma como Deus age dentro da sua criação. Você está entendendo isso? Está ficando claro para você? E aí, geralmente, quando a pessoa não quer entender esse parâmetro, ela vai para o outro extremo, que é se anular. Agora eu serei um robô. Eu não vou mais expressar minha opinião, eu não vou mais dizer os meus sentimentos, eu vou começar a me tratar como irrelevante, como esquecível, e aí ela se anula, ela se descaracteriza, ela perde a forma de si mesma, porque ela entende que dessa maneira ela vai agradar a Deus. Se Deus quisesse ter robôs, ele não te criaria como um ser consciente. Ele te criaria como ele criou a planta, como ele criou a natureza, que elas seguem uma lei de forma impessoal. Né? Ele não te criaria nem para ser como animal, porque o animal ele tem uma alma, ele tem uma consciência, ele tem uma percepção. Você seria uma planta, você seria uma árvore, você seria a água do mar, mas ao te criar com consciência, com capacidade de pensar, ele só quer que você seja como ele. Você está entendendo? Então não se anule, não interprete isso com a única forma de quebrar sua justiça própria. Sim, somente o que você tem que fazer é permitir ser julgado, é permitir que as suas opiniões sejam confrontadas. E quando você identificar que a sua interpretação das coisas está equivocada, você mesmo já entra num processo de arrependimento e desiste dela e caminhe humildemente com o seu Deus. Ficou claro isso para você? Então, até o nosso próximo vídeo e até semana que vem.